Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o céu da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade. Alziro Zaru responde. A lição de hoje é as tradições e a hipocrisia, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 27 de dezembro de 1970. Os escribas e fariseus censuraram os discípulos do Cristo por não lavarem as mãos antes de comer. A resposta do mestre parece a muitos opositores apologia da falta de higiene. Como explica essa parte do Evangelho, no céu da LBV, o Espírito da Verdade? Vamos reunir Mateus, capítulo 15, versículos 1 a 20 e Marcos, capítulo 7, versículos 1 a 23. Mateus. Então, alguns escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém se aproximaram de Jesus e lhe disseram: Por que os teus discípulos transgridem a tradição dos antigos, não lavando as mãos antes de comer? Jesus lhes respondeu: E por que vós transgredis os mandamentos de Deus em obediência à vossa tradição? Deus ordenou: honra a teu pai e tua mãe. E Moisés acrescentou: seja punido de morte aquele que houver ultrajado a seu pai e sua mãe. Vós, porém, dizeis: quem quer que haja dito a seu pai ou sua mãe, tudo o que ofereço a Deus vos é útil, satisfaz a lei, embora a seguir deixe de honrar e assistir seu pai e sua mãe. Assim, tornaste nulo o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Portanto, é em vão que eles me honram, ensinando doutrinas e mandamentos de homens. Os discípulos, então, aproximando-se, disseram a Jesus: sabes que os fariseus, ouvindo o que disseste, se escandalizaram? Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz.
Deixai-os, são cegos, que conduzem cegos. Ora, se um cego se faz guia de outro cego, ambos caem no fosso. Disse então Pedro: explica-nos esta nova parábola. Jesus lhe replicou: também vós sois tardos de entendimento? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce ao ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca vem do coração e mancha o homem, tornando-o impuro. Pois do coração vêm os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as blasfêmias, os roubos, os falsos testemunhos, as maledicências. Estas são as coisas que mancham o homem, mas comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Marcos. Alguns escribas e fariseus, vindo de Jerusalém, foram ter com Jesus, e tendo visto seus discípulos tomarem a refeição com as mãos não lavadas, os censuraram, pois os fariseus não comem sem terem lavado as mãos, muitas vezes guardando a tradição dos antigos. E quando voltam da praça pública, não comem sem se haverem banhado, mantendo muitos outros costumes mais, cuja observância lhes foi transmitida pela tradição. E eles conservam como de lavarem os copos, os jarros, os vasos de bronze e os leitos. Perguntaram-lhe, pois, os escribas e os fariseus: por que não seguem teus discípulos a tradição dos antigos, comendo sem terem lavado as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É em vão que eles me honram, ensinando doutrinas e mandamentos de homens. Pois, deixando de lado o mandamento de Deus, observais com cuidado a tradição dos homens, lavando os jarros e os cálices, e fazendo muitas outras coisas semelhantes. E lhes dizia: anulais totalmente o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Assim, enquanto Moisés diz: honrai a vosso pai e vossa mãe, e seja punido de morte aquele que tenha ultrajado a seu pai ou sua mãe, vós dizeis: se um homem diz a seu pai ou sua mãe, tudo o que ofereço a Deus vos é útil, ele satisfaz a lei, e lhe permites que não faça mais coisa alguma por seu pai ou sua mãe. Revogais assim a palavra de Deus pela tradição que vós mesmos estabelecestes, e deste modo fazeis muitas outras coisas semelhantes. Chamando novamente o povo para perto de si, Jesus lhes disse: ouvi-me vós todos e compreendei. Nada há do que existe fora do homem, que entrando nele o possa macular e tornar impuro. Se alguém tiver ouvidos de ouvir, ouça. Logo que, apartando-se do povo, entrou em casa, seus discípulos e lhe perguntaram:
o que significava aquela parábola. Jesus lhes disse: tão pouco inteligentes sois ainda? Não compreendeis que tudo que está fora do homem e entre nele não o torna impuro, pois nada disso entra em seu coração, mas desce ao ventre e é lançado fora? E acrescentava: o que macula o homem é o que sai do próprio homem, pois de dentro do coração é que saem os maus pensamentos, os adultérios, os homicídios, a avareza, o roubo, o orgulho, a felonia, as iniquidades, os desregramentos. Todos esses males vêm de dentro do coração do homem e por isso o maculam. Como Jesus, também nós vos dizemos: desconfiai das tradições. Suas palavras, dirigidas aos fariseus, se aplicam perfeitamente aos tempos atuais. Desconfiai das tradições, porque elas deturparam a lei do amor que o Cristo nos deu ao decretar seu novo mandamento. Dessa lei sublime, a tradição fez o que já fizera com o Decálogo, dado a Moisés no Sinai. Por isso mesmo, deixai de lado a tradição e retornai ao cristianismo do próprio Cristo. Mesmo que os fariseus de hoje se escandalizem, eles falam e procedem com relação a vós outros, exatamente como falaram e procederam com relação a Jesus os fariseus de outrora. Sim, deixai que eles se escandalizem, porque serão forçados a abandonar suas tradições e voltar à eterna lei do Mestre, mãe de todas as virtudes. Mas preservai-vos de tudo o que vos possa manchar. Maus pensamentos, palavras e atos. Conduzi-vos com humildade, tirando boas coisas do bom tesouro do vosso coração e repartindo-as com os vossos irmãos. Os judeus, fazendo voto ou oferenda, podiam dispor em favor do culto de uma certa parte dos seus bens. Desde então, pretextando que essa parte representava tudo o de que poderiam dispor em benefício de seus pais, se consideravam dispensados de lhes dar assistência. Alegavam, para se justificarem, que do que ofereciam ao Senhor, os pais aproveitariam sob a forma de bênçãos celestes. Hipocrisia tanto do ímpio, que desse modo desonrava a divindade, quanto do sacerdócio indigno, que tolerava e animava semelhantes profanações. Não houve apologia à falta de higiene. O mestre combatia um exagero com outro exagero, o do bem contra o mal. E o exemplo escolhido por Jesus tinha por objetivo induzir os escribas e os fariseus a refletirem sobre o que chamavam a tradição dos antigos e rejeitarem tudo o que essa tradição encerrava de contrário à lei divina, tal qual o Senhor a revelara por intermédio de Moisés e dos profetas.